Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar dando prosseguimento justamente ao nosso estudo de mecânica, né? A gente vai estar finalizando, para ser mais preciso, essa parte de mecânica. Porque uma coisa que eu não deixei claro, né? Na verdade, cinemática faz parte da mecânica também, tá? O primeiro módulo que a gente estudou sobre cinemática, ele faz parte da mecânica. Mas eu gosto de separar assim, porque fica mais fácil de compreender uma linha de raciocínio, tá? E aí a próxima parte seria justamente hidrodinâmica e hidrostática, né? Duas partes ali envolvendo fluidos e tudo mais, que cai também no Enem. Apesar de que o próximo módulo que a gente vai estar trabalhando não vai ser essa parte de hidrostática e hidrodinâmica, mas sim a parte de eletro. Sim, a gente vai direto para a parte de eletro porque é uma das áreas que mais caem no Enem. Ok, então já estou adiantando aqui, o próximo módulo é a parte de eletro. E aí eu também já vou deixar aqui de antemão aqui para vocês, tá? No final dessa aula, como eu fiz na parte de cinemática, eu vou botar uma série de exercícios, tá? Alguns com vídeos aqui já resolvidos, outros não, mas a gente vai botar aqui uma série de exercícios que fica aí para você poder treinar tudo aquilo que a gente aprendeu durante essas aulas sobre mecânica, ok? Beleza? Então hoje nós vamos estar falando sobre torque e máquinas simples. Beleza? Então pega seu material de estudos e vamos estudar. Ok, então sabendo essa questão aqui do teorema do trabalho e energia, né? Justamente essa parte aqui de que a energia, a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho, né? A gente pode dar prosseguimento justamente, vou abrir aqui uma nova página, justamente para a próxima parte que nos interessa, que é a parte do estudo do torque, tá? A última parte que a gente vai falar vai ser sobre máquinas simples, mas o torque é interessante a gente falar antes, tá? É porque a parte de máquinas simples requer que você tenha todos esses conhecimentos que eu acabei de falar, e geralmente são realmente as coisas que efetivamente caem dentro do Enem. Mas primeiro, vamos falar sobre torque. Qual é a que eu estou usando? Verde. Mas o que é o torque, sensei? Bom, a gente vê o termo torque sendo muito usado no cotidiano de forma errada. O que é o torque? O torque nada mais é do que uma grandeza vetorial, isso tem que deixar bem claro, tá? Ou seja, você consegue representar o torque através de um vetor, associada justamente ao fato de que forças produzem rotações em corpos. Como assim? Bom, toda vez que você tem uma rotação acontecendo, é porque existe algum tipo de força sendo exercida ali. Não existe rotação sem força. Ponto. Não tem como você conseguir chegar a fazer uma rotação em algum tipo de corpo. Ah, vou girar a bola na ponta do dedo. Existe uma força ali, tá? E aí você vai ter ali justamente o torque aparecendo. Então toda vez que você tem o torque é porque existe uma força que produz uma rotação. Então a forma geral da gente definir torque seria essa, tá? Torque é uma grandeza vetorial no qual aparece quando existe a rotação de um corpo produzida a partir de uma força. Então essa é a definição formal de torque. Ok, sensei, e agora? O que eu faço? Sabendo sobre isso, sobre o que é o torque, né? Vai ser aqui uma grandeza vetorial e tudo mais. Como é que eu calculo o torque? Bem, o torque ele é calculado através de um produto vetorial. O que é um produto vetorial? É como se você estivesse pegando a multiplicação entre dois vetores e o resultado final seja um vetor.
tá? Produto escalar, quando você pega dois vetores, multiplica eles entre si e o resultado dá um número escalar. Enquanto um produto vetorial, você pega dois vetores, multiplica entre si e o resultado dá um vetor. Inclusive, eu já cheguei a falar isso anteriormente aqui, né? Quando eu falei sobre a questão... Cadê? Onde é que eu falei sobre isso? Aqui, ó. Quando eu falei sobre o momento angular, né? O momento angular vai ser justamente o produto vetorial entre a distância, né, do centro pelo momento linear, né? E o torque ele vai seguir essa mesma lógica, inclusive porque elas têm a mesma origem, né? O momento angular e o torque são consequências de rotações. Lembrando, o momento angular ele só aparece por conta de rotações e o torque também. Então, se você tem ali um torque, essencialmente você vai ter um momento angular. É claro, não quer dizer que você vai, no mesmo problema, vai ter que calcular as duas coisas, tá? Mas, bem, pode acontecer, tá? Então, a forma geral da gente calcular o torque é usando a letra grega tal. Vou botar aqui o vermelho. Tal é igual a R vetor F. Então, isso aqui é a forma que nós usamos para calcular o torque, tá? Eu já expliquei como é que funciona quando eu falei sobre o momento angular. Expliquei como é que a gente calcula esse produto vetorial, né? É termo a termo. Tá? Você pega ali as coordenadas do vetor posição, você pega as coordenadas do vetor força, e aí você faz a multiplicação mantendo sempre as coordenadas ali de um vetor. Isso aqui gera um vetor, tá? Da mesma forma, se a gente for fazer na forma em módulo, né, o torque ele vai ser dado por R, pelo módulo do vetor R, vezes o módulo da força, vezes o seno do ângulo entre o vetor posição e o vetor força, tá? Então você tem aqui essa formulinha aqui, caso você queira falar sobre o módulo do torque, tá? Você não quer falar do módulo do torque, quer falar do vetor torque, então é a primeira, ok? Então, tá, sensei, mas na prática, como é que isso aqui funciona? Como é que funciona isso aqui? Bem, na prática é até bem simples, tá? A gente vai pegar aqui um exemplo. É o seguinte, nós temos aqui uma barra, tá? Que está parafusada em alguma coisa, tá? Em algum eixo aqui, que tá, significa que está parafusado. Então, eu vou fazer o seguinte, essa barra ela tá livre para poder se deslocar para qualquer orientação. Isso quer dizer que se eu aplico uma força qualquer nessa barra, o que vai acontecer com ela? Ela vai girar, certo? Uma maçaneta faz isso, por exemplo, uma porta faz isso, beleza? Então, se eu aplico uma força, dependendo da orientação dessa força, essa barra aqui vai girar de alguma forma, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui 3 forças diferentes, tá? Uma força aqui, vou chamar de F1. Uma força aqui, eu vou chamar de F2. E uma força aqui, eu vou chamar de F3. Ok? Então nós temos essas 3 forças aqui, tá? Vamos supor que são 3 situações diferentes. Uma em que a F1 está sendo aplicada assim, outra que a F2 está sendo aplicada assim, a outra que a F3 está sendo aplicada assim. Beleza? Ok. Tá, sensei, e agora? O que a gente faz? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer em problemas que envolvem torque é você colocar um ponto de referência que vai ser justamente no seu eixo de rotação. Então é importante você colocar a sua referência, o seu referencial no eixo de rotação.
tá? Por quê? Porque ele vai servir para você determinar quem é esse vetor R aqui. Esse vetor R vai ser justamente a distância, vai ser o vetor, vai estar vai representar a distância entre esse eixo de rotação, esse ponto, tá? Com aonde a força está sendo aplicada. Então, se você botar esse referencial exatamente aonde está o eixo de rotação, isso fica muito mais fácil. Se você botar em outro local, dá certo da mesma forma, só que aí você vai ter alguns probleminhas ali na hora de resolver. Então é sempre mais esperto você colocar esse referencial exatamente em cima do eixo, tá? A gente vai fazer aqui. Pronto. Então nós temos aqui, para cima é positivo, para a direita é positivo, para baixo é negativo, para a esquerda é negativo. Ok? Ok. Beleza. E agora, Sensei, o que a gente faz? Bem, vamos ver. Vou pegar aqui uma outra cor. Azul. Vamos ver aqui primeiro essa força F1, tá? Vamos ver quem é o vetor R para essa força F1. Essa força F1, ela está sendo aplicada justamente aqui, ó, nessa direção e sentido, certo? Então, o vetor R, ele tem que ser um vetor que sai da origem e vai até essa força. Então, esse aqui é o nosso vetor R. Tá? Esse aqui é o nosso vetor R. Ok. A questão aqui é que eu estou aplicando uma força que está exatamente fazendo um ângulo de 0 graus com o meu eixo, tá? O meu eixo aqui. Isso quer dizer que a força essa força aqui não produz rotação, o que faz todo sentido. Se você pega, por exemplo, a maçaneta de uma porta e você faz a força exatamente em direção ao eixo, você não vai produzir nenhum tipo de rotação. Ou então uma porta, propriamente dito, se você faz uma força em direção à porta, né? Vamos supor que isso aqui é uma porta, você faz a força assim na lateral da porta, você não vai produzir qualquer tipo de rotação nesse sistema, tá? Então isso quer dizer que se a gente for calcular aqui o torque para essa força F1, o torque tem que ser 0. Então é exatamente isso que vai acontecer, né? Então, olha só. Torque 1 vai ser R1. Inclusive eu não botei isso aqui, calma aí. É R1, tá, gente? Vou usar outros R's depois. Vetor F1. Como ambos os vetores possuem um ângulo de 0 graus, né? Eles têm um ângulo de 0 graus entre si, então esse torque vai dar 0. A mesma coisa se eu estivesse puxando, tá? Se essa F1 fosse assim, ó. Se essa F1 fosse assim, a mesma coisa ia acontecer. Não haveria qualquer tipo de rotação, logo o torque seria 0, tá? Então, nós temos aí uma condição bem interessante, né? Então, justamente é o que acontece aqui no torque, tá? Se eu for calcular o módulo do torque, R vezes F1, tudo em módulo, vezes o seno do ângulo entre R1 e F0, que é o seno de 0. Se você lembra, seno de 0, isso aqui dá 0. Logo, o torque, o módulo do torque é 0. Ok? Então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo já resolvido. Vamos então para o segundo exemplo, para a força F2. Agora a força ela está sendo aplicada de cima para baixo, tá? Na extremidade dessa barra que pode girar em torno desse eixo, tá? Quando isso acontece, então a gente vai ter aqui um torque não nulo. Isso aqui já está bem claro, porque você aplicando essa força, você consegue fazer a barra girar, né? Então como é que vai funcionar? O torque 2 vai ser R2 vetor
F2. Tá? Lembrando que nesse caso aqui a gente está considerando que eles estão sendo aplicados na mesmo ponto, né, digamos assim. Então esse R1 e o R2 vão ser a mesma coisa, tá? Pode dizer aqui que R1 e R2 são o mesmo vetor, nesse caso, tá? Então nesse caso você vai ter aqui um torque sendo produzido. Beleza, para onde que esse torque vai estar apontando? Nesse caso, você tem que fazer o uso da chamada regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita, sensei? Você tem que fazer o seguinte. Você vai pegar a sua mão direita e você vai abrir dessa forma aqui, ó. Você tem aqui o seu polegar, você tem aqui o seu indicador, tá? E você vai fazer com que o seu dedo médio fique apontado para lá, tá? Então, isso aqui é a sua mão direita, é assim que vai ficar, tá? E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que apontar o seu indicador, tá? Você vai apontar o seu indicador para onde está o seu vetor posição, tá? Então, se o vetor posição está apontado para cá, você tem que apontar o seu indicador para cá, tá? É até bem simples, né? Você virando aí, botando aí na tela do seu telefone, do seu computador, você consegue ver, dá para fazer isso. Vai apontar o seu indicador para lá. Ok. Agora você vai fazer o seguinte: você vai apontar o seu dedo médio no sentido da força, tá? Ou seja, o seu dedo no meio tem que estar apontando no sentido da força. Para onde a força está apontando? Para baixo, né? Você está apontando para cá. Então, quando você faz isso, você aponta o seu indicador no sentido do R e o seu dedo médio no sentido da força, o seu polegar, para onde estiver apontando o seu polegar, é para onde o torque vai estar apontando, tá? Então você consegue ver isso claramente aí, que o torque, na verdade, ele está saindo da folha, né? É um vetor que sai da folha. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui que o torque torque 2, né? Ele vai estar saindo da folha. Então a gente pode representar assim com uma bolinha e um ponto dentro. Então esse aqui é o torque. E para onde que está rodando aqui? Qual é o sentido de rotação? O sentido de rotação é justamente o sentido da força, né? Assim, tá rodando assim. Esse sentido. Ok? Beleza. Se a gente for calcular aqui quem é o módulo desse torque 2, né? Se eu for calcular o módulo do torque 2, vai ser R2 vezes F2 vezes o seno do ângulo entre F2 e R2. Só que aí, olha só que curioso, Quem é esse ângulo? Esse ângulo equivale a quanto? Menos 90 graus. Eu gosto de trabalhar assim, tá, gente? Eu acho que fica mais fácil de vocês conseguirem compreender. Olha só, vou mostrar aqui. Eu tenho ciclo trigonométrico. Não ficou legal. Tenho ciclo trigonométrico. Telhado Sensei, gosto de fazer assim, ó. Daqui até aqui, né? Você tem 180 graus. Eu tô trabalhando sempre com ângulos positivos, tá? Daqui até aqui, eu vou estar calculando a mesma coisa, só que espelhado. Então, como se eu estivesse falando menos aquele ângulo, tá? Então, é como se aqui, esse ângulo aqui, olha só, eu tenho esse vetor R, tenho esse vetor F. Então, é como se eu estivesse trabalhando esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de 90 graus aqui, tá? Ou esse ângulo total aqui, também dá certo. Então, é como se eu estivesse falando menos 90 graus, tá? Você pode chegar e trabalhar de outras formas, tá? Isso não tem problema nenhum. Botando aqui o ciclo trigonométrico, a gente tem π sobre 2, e aqui a gente tem 3π sobre 2. Você pode fazer isso aqui, né? 3π sobre 2. No final das contas vai dar o mesmo resultado, porque o seno desse 3π sobre 2 aqui vai dar exatamente menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que R2, F2, sinal negativo.
menos R2, F2, tá? Então, esse aqui é o valor do torque 2, né? Esse sinal de menos só está indicando a orientação que o torque tá apontando, tá? No final das contas. Agora, se a gente pega o terceiro torque, torque 3, vai ser R3, back, F3. Olha só, e nem a tecla de computador. Quem é R3, sensei? Bom, R3 vai ser a distância do eixo até a força F3. Mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então vai ser exatamente isso aqui, ó. Então essa aqui é a nossa R3. Olha só, tá vendo que R3 é menor do que R1 e R2? Então já dá pra gente ver aí algumas coisas, né? A gente tem a mesma lógica aqui, tá? Regra da mão direita. Só que agora, olha só, para onde que tá apontando o vetor R, né? Tá apontando para cá. Mesma coisa que antes, tá? Para onde tá apontando a força? Agora a força está apontando para cima, certo? Se a força está apontando para cima, pela regra da mão direita, o seu polegar vai estar apontando para onde? Para dentro da tela, né? Para dentro da folha. Então a gente teria que o vetor torque 3, né, estaria apontando para dentro. E a gente pode representar aqui por essa bolinha com esse xzinho dentro, tá? E aí a rotação estaria no sentido horário, né? Ele faz esse movimento aqui. Beleza? E aí como é que fica aqui o módulo? Bom, o módulo vai ser dado por R3 vezes F3 vezes o seno do ângulo entre essa força e esse R. Nesse caso aqui, quem é esse R? E essa força fazem um ângulo de 90 graus. Tá exatamente aqui, ó. 90 graus, π sobre 2. Né? Então é o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, a gente tem aqui que o torque 3 vai ser dado por R3, F3, tá? O módulo dele. Ok? Beleza. Então, aqui tá bem tranquilo de você conseguir compreender como é que funciona o nosso torque, né? O torque ele é bem simples até quando você começa a pegar a manha, né? Se você faz outros ângulos aqui da força, em outras posições, você consegue perceber algumas coisas. E é até curioso aqui que a gente pode chegar e fazer algumas análises nesse problema que eu fiz, tá? Se você pega e faz exatamente a mesma força, vamos supor que F2 e F3 são iguais, tá? F2 e F3 têm o mesmo módulo. Qual dos torques é maior? Qual dos torques vai ser maior? Bom, se você pega e analisa o módulo de ambos os torques, se F2 é igual a F3, o torque ele só vai depender do R, ou seja, da distância. Então você pode perceber que como R2 é maior do que R3, você pode notar isso aqui, R2 vai ser maior do que R3, isso significa dizer que o torque 2 vai ser maior do que o torque 3, considerando que F2 e F3 sejam iguais. Se F2 e F3 forem diferentes, aí você tem que analisar aí para ver como é que vai funcionar essa situação. E, inclusive, isso aqui é uma das justificativas do porquê que você bota maçaneta, a maçaneta das portas, são na extremidade oposta aonde fica as dobradiças, né? Você tem a dobradiça aqui, e aonde você bota a maçaneta da porta? Você não bota no centro da porta, você bota na extremidade oposta. Por quê? Porque é mais fácil para você movimentar a porta, tá? Você consegue movimentar a porta muito mais facilmente. Você faz menos força para ter que abrir e fechar a porta, digamos assim, do que se você tivesse com a maçaneta no centro da porta ou mais próximo da dobradiça, tá?
Então nós temos aqui o torque sendo calculado dessa forma. Beleza? Ok. Agora nós vamos finalmente para a última parte aqui de mecânica, que é a parte justamente das máquinas simples. A gente fala de máquinas simples, o próprio nome já indica, né? São máquinas que vão depender de aplicações básicas presentes na mecânica, tá? Como por exemplo a questão de polias, a questão de alavanca, né? Inclusive a própria presença do torque, né? A gente acabou de falar sobre torque, é uma justificativa para a existência de alavancas, tá? Então as duas principais máquinas simples que nós temos e que nós vamos trabalhar aqui, que são realmente as que mais caem, tá? São justamente as polias e as alavancas. Inclusive, esse das alavancas tem vídeo aqui no canal em que eu explico sobre isso, tá? Como é que funciona as alavancas. Tá, vamos por partes aqui, né? Vamos começar pelas polias. Existem dois tipos de polias, polias fixas e polias móveis. Qual é a função de uma polia? As polias fixas, elas simplesmente não fazem nada. Elas literalmente, a única coisa que elas vão fazer vai ser inverter a direção da força, tá? Então a gente pode botar aqui, ó, as fixas. O que elas fazem? Ela só vai fazer isso, vai inverter a orientação da força aplicada, tá? Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplinho. Temos aqui uma polia fixa. E aí nós temos aqui um bloco, tá? E uma corda passando por essa polia fixa. Quando você puxa essa corda, essa força aqui, né? Você puxa essa corda, você tem uma tração aqui, né? Sendo exercida. Então, pode fazer isso aqui, ó. Né? O que a polia vai fazer? Ela vai simplesmente inverter essa orientação de força, né? A única coisa que ela faz aqui é fazer isso aqui, ó. É isso. Ela não faz mais nada além disso, tá? Você transmite integralmente o valor da força através da polia fixa. Agora, em contrapartida, nós temos as chamadas polias móveis. As polias móveis, isso já muda de figura, tá? Porque as polias móveis, elas vão ter a capacidade de conseguir reduzir a força transmitida, tá? Na verdade, a força transmitida. No caso aqui, a força transmitida pelo objeto que você está tentando levantar, né? Então, as polias móveis, elas não apenas alteram a orientação da força, mas também alteram o módulo da força. Então vamos fazer aqui um exemplinho para a gente poder compreender essa parte das polias móveis, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é botar uma polia fixa, tá? Não é possível você fazer um problema de polias móveis sem uma polia fixa. Sempre tem que ter uma polia fixa quando você faz um problema de polias móveis, tá? Então se você tem um problema e ele só tem uma polia, pode ter certeza que é um problema de polia fixa. Ele não vai ser um problema de polia móvel, tá? Eu vou botar justamente aqui uma corda, né? A gente vai estar puxando. Essa corda vai estar conectada justamente a uma polia móvel, vai estar presa a uma caixa, tá? Isso aqui é um sistema de polia móvel, tá? O que vai acontecer? Quando eu faço uma força, tá? Faço essa força aqui, a polia fixa não vai fazer nada, mas a polia móvel, perceba que essa corda ela não está conectada à caixa, tá? Ela está passando pela polia, tá?
que vai fazer essa polia aqui? Essa polia vai acabar dividindo essa força ao meio, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha aqui justamente uma redução na força, né? O que vai fazer todo sentido, tá? Vai fazer todo sentido porque a gente vai tentar levantar esse bloco aqui e tem uma força-peso e tudo mais. Então você tem aqui justamente uma divisão, tá? Então como é que a gente faz aqui a fórmula para isso aqui, tá? É muito simples, tá? O que vai acontecer é que como a polia fixa ela só vai alterar a direção e o sentido, então não vai adiantar muita coisa, né? Agora, se a gente considera uma polia móvel, vai dividir a força que nós chamamos de resistente, que nesse caso aqui a força resistente vai ser exatamente a nossa força-peso, tá? A gente tem que superar essa força-peso para poder levantar. Então, o que a gente vai ter aqui é justamente que a força potente, que é a força que a gente está exercendo, é a tração. Essa potente, ela vai ser dada pela força resistente dividido por 2, tá? Isso considerando uma polia móvel, tá? Agora, se você considera várias polias móveis, não é apenas dividido por 2, tá? Na verdade, você vai multiplicar isso pela quantidade de polias móveis. Então, por isso que a fórmula geral é dada por 2n, tá? Então, a força que você tem que exercer no sistema de polias vai ser dado pela força que você tem que superar, dividido por 2 vezes o número de polias. Se você tem uma polia, isso aqui vira 2 sozinho. Se você tem mais de uma polia, isso aqui fica 4, 6, 8, 10, ou seja, tabuada do 2, tá? Então, isso aqui vocês têm que ter em mente, beleza? Então, a gente tem isso aqui para o sistema de polias. Agora, por outro lado, nós temos as alavancas. As alavancas, elas funcionam fazendo uso do torque, tá? Então, as alavancas, na verdade, são até bem simples, porque a gente acabou de ver sobre torque, então tá um pouco mais fresco pra gente, tá? A única coisa que você tem que saber é diferenciar os tipos de alavancas, tá? Quais são os tipos de alavancas que nós temos? São 3 os tipos de alavancas que nós temos, tá? O primeiro tipo é o que nós chamamos de alavanca interfixa. A alavanca interfixa, ela acontece quando você tem o ponto de apoio, ou ponto fixo, entre a força resistente e a força potente, tá? Então, por exemplo, uma situação assim, ó. Você tem aqui um bloco, e aí, olha só, aqui está o seu ponto de apoio, tá vendo? Aqui é o seu ponto de apoio. Ou ponto fixo. Tá? Aqui nós temos a nossa força potente, vai ser a força-peso, tá? Se eu quero levantar isso aqui, eu tenho que fazer uma força aqui, né? Fazer uma força aqui. Então, isso quer dizer que a força F que eu vou ter que fazer aqui é o que nós chamamos de força potente. Enquanto essa força-peso aqui vai ser a nossa força resistente. Então, a alavanca interfixa, ela funciona dessa forma, tá? Quando você tem ponto fixo entre a força resistente e a força potente, tá? E aí, como é que a gente calcula as alavancas, né? Como é que a gente calcula essa questão de forças aqui nas alavancas? Bem, a questão aqui é que simplesmente a alavanca ela vai funcionar fazendo uso aqui justamente do torque, né? É que o torque do lado direito tem que ser igual ao torque do lado esquerdo. Tem muito mistério, tá? Ou seja, quando os dois torques forem iguais, a gente diz que o sistema está em equilíbrio, tá? Quando os dois torques forem iguais, o sistema se encontra em
equilíbrio. Então você tem que saber quem é essa distância aqui, quem é essa distância aqui, tá? Sabendo essas duas distâncias, R1 e R2, você consegue calcular os torques, e aí você pode fazer aqui justamente quem é o torque dessa distância aqui, vai ser SF vezes SR2, vezes o seno do ângulo. Nesse caso aqui, como a gente está considerando um sistema de equilíbrio, né? Então nesse caso aqui a gente está falando de 90 graus, então não tem problema nenhum. A mesma coisa aqui, tá? R1 e a força peso, o ângulo é de 90 graus também, não tem problema nenhum. A gente vai ter aqui justamente nosso torque tem que ser igual, tá? Então lembrando aqui do torque, vou fazer aqui a igualar os dois torques, que vai dar certinho aqui para um ponto de equilíbrio, tá? O segundo tipo de alavanca que nós temos, depois da interfixa, é a que nós chamamos de interresistente. Eu não sei se isso aqui, esse hífen caiu ou não. Eu não lembro. Eu tenho que dar uma olhada depois. Mas eu aprendi com o hífen. Se tiver algum erro, eu devo colocar aí nos comentários que tem esse pequeno erro aí de português, mas enfim. O que é a interresistente? É quando, na verdade, você tem a força potente entre... Quer dizer, a força resistente entre a força potente e o eixo. Simples assim, tá? Nós temos aqui a nossa barrinha novamente. Nós temos o nosso ponto fixo, tá? E aí é como se você tivesse aqui, ó, um bloco aqui, ó. Tá vendo? Você tem um bloco aqui, faz um peso aqui. E aí, para você manter esse bloco aqui estável, você tem que fazer uma força assim, né? Então você tem aqui justamente a situação em que você tem a força aplicada para que o sistema se mantenha em equilíbrio seja posterior à nossa força resistente, né? Ou seja, a força resistente está ali entre o ponto fixo e a força potente, ok? De novo, se você quer fazer aqui, quer saber como é que funciona a fórmula, os torques têm que ser iguais, então tem que saber qual é essa distância aqui e essa distância aqui, né? Essa toda aqui. A distância toda aqui vezes essa força, e essa distância aqui vezes essa força. E aí esses dois valores têm que ser iguais, os torques têm que serem iguais, ok? E por fim, mas não menos importante, nós falamos de interfixa, interresistente, e agora nós temos a interpotente. Bom, se a interresistente é justamente quando você tem que superar essa força que está sendo aplicada entre o ponto fixo e aonde você está aplicando a força, a interpotente é o contrário. É quando você aplica a força entre a força resistente e o ponto fixo. Então você tem essa situação aqui, ó. Aqui, ó, o ponto fixo. Você tem o seu bloco aqui, tá? A força peso, e você aplica uma força aqui. Olha só. De novo, pode ver aqui qual é essa distância. Pode ver quem é essa distância aqui, tá? E os torques têm que serem iguais para que o equilíbrio aconteça. Então, você tem essa situação. A interpotente é quando a força potente, que é a força que você faz, tá? Está entre a força resistente, que é a força que você quer superar, e o ponto fixo, ok? Beleza. Exemplos disso. Bom, você tem vários exemplos de alavancas no cotidiano, tipo alicates, tipo macacos mecânicos, tá? A própria mastigação, sim, a sua boca funciona como uma alavanca, tá? Então você tem aí uma série de alavancas possíveis e que são interessantes da gente estudar.
Beleza? Então por isso que eu falei aqui, justamente, tive que falar sobre torque para poder falar sobre alavanca. Ok? Então é isso. Esse foi nosso estudo sobre mecânica. Beleza? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, a última aula aqui sobre mecânica newtoniana, né? É claro que a mecânica newtoniana ela vai muito mais além. A gente tem que falar ainda sobre hidroestática, hidrodinâmica e tudo mais, mas isso aí eu vou deixar para depois, tá? Como eu disse, a próxima aula que a gente vai falar vai ser sobre eletro, tá? Eletrostática e eletrodinâmica. A gente vai estar falando sobre as duas coisas. Talvez eu coloque eletromagnetismo. Talvez eu faça, sim, tipo, uma aula completa assim sobre eletromagnetismo. Se duvidar, essa aula sobre eletromagnetismo deve durar 2 vídeos e acabou, tá? Não é muito complicado, até porque já tem uma série de vídeos aqui no canal explicando sobre circuitos elétricos. Então fica aí a dica. Se você já quer adiantar essa parte, dá uma olhada nesses vídeos falando sobre circuitos elétricos. Lá eu explico direitinho como é que eles funcionam. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, você pode botar aí nos comentários ou entrar no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal. Isso ajuda bastante, valeu demais também. E se você for membro nível Einstein, o seu nome aparece no final do vídeo, como essa galera aqui, ó, tá vendo? Todo mundo aqui é membro nível Einstein, tá bom? É um valor um pouquinho maior, mas ajuda bastante aqui e o seu nome aparece no final do vídeo. Beleza? Muito obrigado a todos, tamo junto e até!